Olá, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos conversar sobre como não perder aquele cliente que a gente enviou uma proposta logo depois do nosso atendimento. Eu sei que no começo da nossa carreira a gente está bastante desesperado para começar a construir a nossa carteira de clientes e até mesmo desesperado para conseguir faturar a quantidade de dinheiro suficiente para manter o nosso escritório aberto. E eu acredito ser super legítimo esses desesperos todos aí. Afinal de contas, se a gente não tiver cliente e nem tiver faturamento, é inviável a manutenção da nossa profissão. A gente provavelmente vai ter que encerrar essa estratégia, encerrar esse plano e partir para um plano B. Então, por isso, é realmente bastante desesperador procurar por estes clientes. Mas primeiro preciso te dizer que existe uma coisa muito importante, que nem todo cliente, nem toda pessoa que precisa contratar um advogado de determinada área é um cliente do nosso perfil. A gente precisa aceitar isso. Existem clientes que estão num nível de exigência ou num grau de complexidade que a nossa estrutura, a nossa advocacia ainda não conseguiu atingir para atender esse cliente. Assim como também existe um outro tipo de cliente que é às vezes um cliente de baixa complexidade ou num tipo de comunicação ou exigindo um tipo de serviço que nós não queremos mais ou que nós não estamos dispostos a ofertar. Esse cliente também não é nosso. Fato é que existe cliente para todo tipo de advogado. É verdade, existe cliente para todo tipo de advogado. Mas não acredite nessa frase como algo que te motive a ficar sentado no teu escritório esperando que esse cliente ideal caia magicamente na frente da tua mesa e te peça um atendimento. É evidente que isso não vai acontecer. O fato de eu te dizer que existe um cliente para cada perfil de advogado significa também que você precisa fazer algo para que esse cliente te encontre. Para que esse cliente adequado, ideal, ele saiba que você exista e apareça aí na sua frente, na frente do seu escritório. Mas você precisa fazer alguma coisa, certo? Agora vamos lá. De repente, apareceu esse cliente e ele precisa de um atendimento. Primeiro ponto, então, um atendimento. Esse atendimento precisa ser sensacional, precisa ser um espetáculo. E eu sei que muita gente fica naquela dúvida assim, Mariana, eu não tenho conhecimento suficiente, eu ainda preciso mais, eu me sinto sendo testada, provada na hora que eu estou fazendo um atendimento. É como se eu tivesse numa prova oral da graduação, quando eu faço um atendimento, eu fico muito nervosa, porque eu não vou saber responder tudo. E aí é que tá. Eu tinha uma professora na faculdade que ela gostava muito de dar prova oral como a última prova do semestre. Sabe aquela prova desesperadora que todo mundo vai com os pontos contados do tipo, eu preciso tirar pelo menos 5, eu preciso fazer pelo menos 50% da prova para eu poder passar nessa matéria. Ou eu preciso, às vezes, era mais desesperador quando você precisava 80% da prova para passar na matéria. E aí a professora vinha e colocava uma prova oral. E aí você não tinha muito o que enrolar, né? Cola, então, nem pensar numa prova oral. Mas é muito bom. A prova oral era muito boa, porque na prova oral você tinha como, com um raciocínio lógico, estratégico e jurídico, apresentar na tua resposta vários pontos em que você tinha muita confiança e muito conhecimento, de modo que às vezes até você deixava a professora que estava ali te testando, te provando, confusa quanto ao que exatamente ela te perguntou, porque você demonstrou tanta confiança e tantos outros conhecimentos e informações que ela se dá por satisfeita com a tua resposta. A mesma coisa é o cliente. Muitas vezes ele vem e você não vai ter a resposta de todos os pontos, porque a mente humana, a capacidade humana de criar teses inimagináveis é infinita. Logo, nem sempre você vai ter a resposta, mas saiba que você tem muito conhecimento e muita confiança e é isso que você precisa apresentar para esse cliente. Primeiro ponto, não é porque eu estou falando isso que você vai atender todo e qualquer caso que vier. O primeiro ponto muito importante disso é responsabilidade. Eu estou aqui acreditando que, no mínimo, você é muito bom no que você diz que faz.
Se você bate no peito e fala, eu trabalho com direito imobiliário, elaborando contratos de compra e venda, eu, no mínimo, acredito que você é realmente muito bom nisso. E quando alguém te procurar, você tem muita informação e muito conhecimento sobre essa área. E que pode, eventualmente, acontecer de a pessoa te perguntar algo que você não tem a resposta de pronto. Que você talvez precise de meia hora ou uma hora para pesquisar. Mas naquele atendimento, você vai trazer tanta informação sobre esse assunto que às vezes aquela resposta específica daquele caso tão peculiar que ela está trazendo naquela pergunta, aquela hipótese que ela está fazendo ali na tua frente, talvez não seja nem tão relevante depois que você despeja em cima dela tanto conhecimento e tanta confiança. Ok? Então esse é o nosso primeiro ponto para o cliente voltar, é fazer um atendimento que seja realmente espetacular e com muita confiança e muito conhecimento. Segundo ponto, envio da proposta de honorários. Quando eu parto para o envio da proposta de honorários, eu preciso entender que aquele é um momento também para falar coisas que não puderam ser ditas durante o atendimento. Por exemplo, durante um atendimento que eu faço, eu não fico exaltando a minha formação, a formação da minha equipe, a qualidade da minha equipe, a qualificação de toda a minha equipe. Eu não faço isso, até porque no momento do atendimento não pode parecer um pouco arrogante eu usar alguns tantos minutos para ficar falando enquanto a nossa equipe é boa, enquanto a nossa equipe está qualificada, todos os títulos acadêmicos que a minha equipe tem. Eu não vou ficar fazendo isso, porque vai ser estranho. Mas eu preciso fazer isso até para fundamentar o valor dos meus honorários que eu estou ali propondo naquela proposta de honorários. Sendo assim, eu aproveito esse momento da proposta para falar, olha como a minha equipe é qualificada, olha como a gente está preocupado com isso, olha o histórico de formação da minha equipe. Eu não preciso falar no atendimento, mas eu falo na proposta. É claro, a proposta ela precisa ser surpreendente e impactante. Para mim, a palavra principal da proposta é impactante. É quando a pessoa recebe aquele documento de proposta, é um documento de verdade. O nosso documento de proposta, eu acho ele realmente muito bonito, inclusive. Ela recebe, tem uma capa, é digital, evidente que é digital, até porque eu só atuo com atendimentos online, com clientes à distância, né? Ainda que estejam aqui em Belo Horizonte, a cidade onde eu moro hoje, onde está a sede do meu escritório hoje, ainda assim meus atendimentos são todos online. Quando a pessoa recebe aquele documento digital, tem uma capa, ela tem um impacto da forma como tudo é apresentado, na forma como ela passa as folhas. Então, faça um documento impactante. E agora o terceiro ponto é, se Mariana, a pessoa mandei a proposta e a pessoa sumiu. Bom, aqui não tem uma regra. Eu não vou dizer para você que você depois de 4 dias úteis deve mandar um WhatsApp para essa pessoa ou enviar um e-mail perguntando se ela recebeu. Não vou te dar essa regra. Não vou porque para cada caso existe uma complexidade, existe uma quantidade de pessoas que precisarão tomar a decisão e isso vai refletir diretamente no tanto de tempo que você vai ter que respeitar e esperar por aquela resposta daqueles clientes. Por exemplo, se você tem um cliente te procurando para uma ação de direito de consumidor por atraso, cancelamento de voo ou extravio de bagagem numa viagem. Bom, nesse caso a gente está falando de um assunto de baixa complexidade, teoricamente, baixa complexidade. A decisão por contratar ou não contratar um advogado para aquela demanda é mais célere. Depende muitas vezes de uma única ou 2 pessoas. Então, vai acontecer rápido. Agora imagine o seguinte caso, um inventário que precisa ser feito. O falecido deixou 50 milhões, um monte de 50 milhões de reais em imóveis e deixou 6 herdeiros. Você acha mesmo que as pessoas vão conseguir tomar essa decisão na mesma velocidade? Primeiro que essa pessoa que extraviou a bagagem é ela sozinha decidindo se vai ou não processar a companhia aérea para aquele assunto. Nesse caso aqui do inventário, são vários herdeiros falando de um valor consideravelmente alto e que precisam em conjunto tomar uma decisão. Talvez pessoas que nunca tenham em conjunto tomado uma decisão. 6 irmãos. Às vezes alguns mal se falam, outros estão fora do Brasil, enfim. Entende que aqui vai demorar um pouco mais para tomar a decisão de ok, vamos contratar? Até porque o valor de honorários aqui é infinitamente maior do que do extravio da bagagem aérea. Não estou falando que um é melhor que o outro é pior, não. Eu só estou falando que existem casos distintos
Muitas pessoas para tomar uma decisão, poucas ou apenas uma pessoa para tomar uma decisão. Um valor muito alto de honorários e um tempo de serviço talvez muito maior, e aqui um valor mais baixo de honorários, uma decisão que pode ser tomada de forma mais célere. Então não existe uma regra, 5 dias, 2 dias, 3 dias, não existe. Existe você olhar com cuidado e atenção aquele caso e pensar, era uma proposta de extravio de bagagem, eu vou mandar um WhatsApp em 2 dias. Aqui não, são 6 pessoas. Eu posso daqui a uma semana entrar em contato com um dos herdeiros, o herdeiro que eu mandei a proposta, o herdeiro que me procurou primeiro, perguntando, e aí, como é que tá a situação? Receberam a minha proposta? Chegaram a conversar sobre esse assunto? E cada um desses casos vai te pedir um tipo de abordagem diferente. Evidente, nesse caso que são várias pessoas para tomar decisão, como por exemplo uma PJ também, você precisa conversar de um jeito diferente. Então, não existe regra. Mas se a pessoa não te retornou, pare e analisa. Quanto tempo será que demorariam para me dar uma resposta como essa? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Como que eu posso entrar em contato? Qual a forma mais adequada? É análise. É uma questão humana que vem aí. Não é uma máquina, não é uma regra. Você vai precisar sentar, analisar e falar, não, em 7 dias eu entro em contato. Para um primeiro novo contato. Para saber se receberam, para saber se conversaram, para saber se precisam de alguma coisa, para saber se ficou com alguma dúvida, certo? Mas se a pessoa não entrou mais em contato, sim, você deve entrar em contato, perguntando se recebeu, se ficou com alguma dúvida, se existe algo que você possa fazer ali, se precisa de um serviço a mais ou se o serviço não era exatamente o que ele estava imaginando. Entre sim em contato. Agora, quando, como? Vai depender de cada situação e do grau de complexidade. É isso então, o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, por favor, não esquece de dar um curtir aqui embaixo, é muito importante aqui pro canal. E a gente se encontra na semana que vem. Até mais, tchau, tchau!